Lá, esta análise parte do caderno de estudos ESP-ANPD 16, um material excelente, elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, que é o idealizador e mentor do projeto Alero Turbo. O nosso tema hoje, olha, é um daqueles que parecem simples na superfície, Parecem. mas que a banca examinadora adora complicar. Planejamento educacional. A gente vai mergulhar fundo nos níveis estratégico, tático e operacional. E também nos tipos, né? Escolar, curricular e de ensino. Exato. A missão aqui é sair com esses conceitos tão claros que, assim, nenhuma pegadinha nos pega de surpresa. E essa missão é crucial. O objetivo não é só decorar termos, é entender a lógica. A FGV, que é a banca, tem um método muito conhecido. Ela pega conceitos que parecem irmãos, quase gêmeos, e explora justamente a pequena diferença que os separa. Sem confundir nível com tipo ou planejamento educacional com escolar é um erro comum e pode custar caro. Uma questão, né? Uma questão. Dominar essa distinção é, sem exagero, um passo fundamental para a aprovação. É exatamente isso. Então, o nosso mapa para essa conversa vai ser o seguinte. A gente começa com a visão do todo, a grande pirâmide hierárquica do planejamento. A visão panorâmica. Isso. Depois, vamos analisar as diferentes fatias desse universo, que são os tipos. E, para garantir que tudo isso saiu da teoria e virou conhecimento prático, Simulação. vamos simular cenários de prova, dissecando algumas questões que o material do professor Lessa traz e que são, assim, a cara da FGV. Vamos começar? Certo, vamos organizar essa estrutura mentalmente. O material do professor Lessa é muito feliz ao apresentar isso como uma hierarquia, uma pirâmide. No topo de tudo, com a visão mais ampla, está o planejamento estratégico. Pelo que entendi, estamos falando do planejamento de longo prazo, aquele que olha para o horizonte de 5, 10, até 20 anos. É a alta gestão, MEC, secretarias de educação. Exato. É onde se definem a missão e a visão do sistema educacional como um todo. E o exemplo clássico que o material cita é o Plano Nacional de Educação, o PNE. Exatamente. O ponto fascinante aqui, e a primeira palavra-chave para anotar, é macro. O estratégico é o nível das grandes diretrizes, do para onde o sistema vai caminhar. Certo. Por ser tão abrangente, ele é por natureza mais genérico, menos detalhado. A pegadinha clássica da FGV seria descrever uma ação super específica do dia a dia e tentar classificar como estratégico. O que seria incorreto? Totalmente incorreto. E um alerta. A banca pode usar um sinônimo. Se aparecer o termo nível institucional, ele está se referindo ao nível estratégico. É o mesmo conceito. Entendi. Então, o estratégico define o destino final, mas alguém precisa desenhar o mapa. Descendo um degrau, a gente chega no nível tático ou intermediário. Isso. Se o estratégico é o que e o para onde, o tático parece ser o como, mas num nível mais localizado, certo? Perfeito. Médio prazo, focado na unidade. Pra gente, na escola. Na escola, O nível tático é a ponte. Ele pega aquelas diretrizes gigantes, abstratas do PNE, por exemplo, e traduz para a realidade concreta de uma comunidade escolar. É o momento de se perguntar, ok, o Plano Nacional quer algo. Como a nossa escola vai contribuir para isso? e a expressão máxima desse nível? Ah, essa despenca em prova. É o Projeto Político Pedagógico, o PPP. O famoso PPP. E aqui me surge uma dúvida, que talvez seja de muita gente. Para um diretor de escola, o PPP é o guia-mestre. Ele não veria o PPP como seu plano estratégico? Essa pergunta é excelente e mostra exatamente como a FGV pensa. Sim, na prática. Para o gestor, o PPP funciona como o plano estratégico daquela unidade. Certo. Ele define a identidade, a missão, as metas da escola. Contudo, na hierarquia geral do sistema, ele ocupa a posição tática. Ele desdobra uma estratégia maior. Entendi. Aqui vem do nível governamental. Isso. Ele é a tática para implementar a estratégia. Então, para a prova, a resposta é categórica. PPP é o principal exemplo de planejamento de nível tático. Claríssimo. Essa nuance é fundamental. E agora, chegamos à base da pirâmide, onde a coisa acontece de fato. O nível operacional.
Onde a borracha encontra estrada. Exato. Aqui, o planejamento sai do papel e entra na sala de aula. É o curto prazo, foco total na tarefa, na atividade do dia, da semana. Os exemplos são o plano de ensino e, de forma ainda mais micro, os planos de aula, o chão de fábrica da educação. Perfeito. O foco aqui é 100% na execução. É o detalhamento do que vai acontecer na aula de matemática da próxima terça-feira. Quem executa? O pessoal da linha de frente. Os professores, principalmente. É o planejamento da rotina. A FGV adora construir questões que descrevem uma atividade docente. Tipo, a professora Maria preparou uma atividade com fantoches. E aí perguntam um nível. A resposta, em 99% dos casos, vai ser nível operacional. O segredo é associar operacional à ação direta, então, ao fazer. Exatamente, ao fazer pedagógico. Certo, então temos a pirâmide, estratégico no topo com o PNE, tático no meio com o PPP e operacional na base com o plano de aula. Isso. Isso descreve a hierarquia, mas é só metade da história. A outra peça do quebra-cabeça, e onde mora outra confusão, é o que está sendo planejado. E aí entram os tipos de planejamento. Precisamente. Se a gente não separar essas duas caixas mentais, níveis de um lado, tipos do outro, a chance de errar é enorme. O material do professor Lessa é muito enfático nisso. O primeiro tipo, o mais abrangente, é o planejamento educacional. E aqui vem o alerta, a sirene tocando. Qual? Planejamento educacional não é sinônimo de planejamento escolar. Essa parece ser a armadilha clássica. Então, qual é a grande diferença? A escala. Planejamento educacional é sistêmico, macro, governamental. Ele se refere às políticas de um país, estado ou município. Ele está ligado ao nível estratégico que a gente acabou de ver. Certo. Quando o MEC, por exemplo, implementa a BNCC, definindo o que todos os alunos do Brasil têm direito de aprender, isso é um ato de planejamento educacional, o mais puro. Faz todo sentido. Então, o educacional é o do sistema. O passo seguinte, naturalmente, seria o planejamento escolar. Isso. Este, imagino, é focado na instituição, na escola como um organismo vivo, onde se pensa na pedagogia, na administração, na relação com a comunidade. Exato. E a sua maior expressão é, de novo, o PPP. O PPP de novo. Sim. O PPP é o documento que materializa o planejamento escolar. Ele é o grande guarda-chuva que abriga todas as dimensões da vida da escola. Seguindo essa linha, depois do plano da escola, precisamos de um plano para o que vai ser ensinado. E aí entra o planejamento curricular. Perfeito. Ele seria a seleção e organização dos conteúdos, das competências, a ponte entre as intenções do PPP e o que o professor vai fazer em sala. Exatamente. O planejamento curricular responde à pergunta, considerando a identidade da nossa escola, que caminhos de conhecimento vamos oferecer. E, por fim, O mais detalhado. o planejamento de ensino. Esse é o território do professor. É a previsão de todas as suas atividades didáticas. E o material detalha que esse planejamento de ensino ainda se desdobra, como se fosse um zoom. Temos o plano de curso, que é anual ou semestral. Mais amplo. Depois, o plano de unidade, um bloco de temas. E, por fim, o plano de aula, o nível micro, o script da aula de 50 minutos. E essa granularidade toda nos leva a um ponto fundamental que o material destaca com base em Libânio. O planejamento não é só um ato técnico, um formulário para entregar para a coordenação. Tem mais coisa aí. Tem uma dimensão política, uma intencionalidade. Cada escolha que um professor faz ao montar o seu plano de aula, qual texto usar, qual exemplo dar, é uma decisão que carrega valores. Não existe planejamento neutro. Essa ideia da dimensão política é muito poderosa. Muitas vezes a gente associa só as grandes decisões, mas ela está no micro, no plano de aula. Está em tudo. E então, segundo Libânio, para que esse ato seja bem sucedido, ele precisa ter algumas características, certo? Sim, e são 3 que a FGV pode cobrar. O planejamento deve ser, primeiro, flexível, porque a realidade da sala de aula é dinâmica. Sempre. Segundo, coerente, ou seja, os objetivos, conteúdos e avaliações precisam conversar entre si. E terceiro,
realista, partindo de um diagnóstico da turma. Libânio chama isso de marco situacional. Para amarrar tudo isso, o professor Lessa usa uma metáfora excelente no caderno. Ele compara todo o sistema com a construção de uma malha ferroviária. É ótima. O planejamento estratégico é a decisão de alto nível sobre para quais grandes cidades os trilhos vão. É a política nacional. Exatamente. Seguindo a analogia, o planejamento tático, que corresponde ao planejamento escolar e ao PPP, seria o projeto de como será a estação de trem de cada uma daquelas cidades. Isso, adaptadas à realidade local, mas todas conectadas à malha principal. E, por fim, o planejamento operacional, que é o plano de aula, seria a planilha de horários do maquinista. É a escala da viagem de hoje, o controle dos trilhos. A velocidade do trem é a execução do dia a dia. A imagem realmente ajuda a fixar tudo. Ótimo. Agora que os conceitos estão mais assentados, vamos colocá-los à prova. O caderno traz uns cenários práticos, que são a cara da FGV. Vamos lá. Vou descrever a situação da primeira questão. Cenário 1. Um secretário de educação elabora um plano estadual de educação com metas para um período de 10 anos. A que nível de planejamento essa ação corresponde? Ok, vamos dissecar. Primeira pista. Secretário de Educação. Isso já nos joga para alta gestão. Topo da pirâmide. De todo o sistema de um estado. E a terceira, a mais óbvia, 10 anos. Isso grita longo prazo. Então não tem dúvida. Nenhuma. A resposta é nível estratégico. As outras opções, operacional ou tático, são descartadas pelo prazo e pelo escopo. E é fácil imaginar um distrator aí como planejamento educacional, né? Misturando nível e tipo. Com certeza. Movimento clássico da FGV. Colocariam as 3 opções de nível e, no meio, planejamento educacional. O candidato desatento poderia cair. Mas a pergunta é sobre o nível. A pergunta é sobre o nível. A resposta é estratégico. Perfeito. Próximo cenário, questão 02. O PPP é o principal instrumento de planejamento de uma instituição, pois traduz as políticas mais amplas para a realidade da escola. A qual nível ele pertence? Essa é quase um presente depois da nossa discussão. A própria descrição já entrega. Ao dizer que o PPP traduz as políticas mais amplas, ela o define como a ponte. O elo de ligação. E essa é a função do nível tático ou intermediário. A resposta é nível tático. Ótimo. Agora um exemplo que força a distinção entre tipo e nível. Cenário 3, da questão 08. Quando o MEC define a BNCC para todo o território nacional, que tipo de planejamento é este? A palavra-chave aqui é tipo. A pergunta mudou. Não estamos mais na hierarquia. A BNCC é uma diretriz nacional, um ato do governo para todo o sistema. Então estamos falando do tipo mais abrangente. Planejamento educacional, ou de sistema. As opções plano de aula ou escolar seriam incorretas pelo escopo, que é muito menor. excelente distinção. E para fechar, uma questão que vai no coração dos princípios de Libânio, a questão 09. A pergunta é: qual das alternativas não corresponde a uma função do planejamento escolar? E a opção C diz: facilitar a improvisação aleatória. Essa é uma beleza de questão. Testa o entendimento do conceito. O planejamento existe justamente para o oposto disso, para evitar a improvisação desordenada. O deixa a vida me levar pedagógico. Exatamente. Ele busca garantir intencionalidade. Agora, atenção, isso não quer dizer que o planejamento é uma camisa de força. A flexibilidade é essencial. Certo. Mas flexibilidade é a capacidade de fazer ajustes conscientes. Improvisação aleatória é voar às cegas. São coisas completamente diferentes. Essa distinção entre flexibilidade e improviso é um ponto de ouro. Agora, para consolidar tudo, vamos passar pelo resumo de ouro do fichamento. Vamos lá, um reforço rápido. Prova falou em nível estratégico. As palavras que acendem na mente são longo prazo, alta gestão, sistema. Exemplo-chave, PNE. E para o nível tático? Médio prazo, unidade escolar, desdobramento. A função é de ponte. Exemplo supremo, PPP. E por fim,
nível operacional. Curto prazo, execução, tarefa, rotina, foco na ação imediata. Exemplo clássico, plano de aula, é o do professor. Agora, a principal distinção entre os tipos, aquela para memorizar. A mais importante, planejamento educacional é o sistema, é governo. Planejamento escolar é a unidade, a escola. PPP. Isso. Planejamento de ensino é a tarefa do professor, como plano de aula. E o curricular é a seleção de conteúdos, que faz a ponte entre o escolar e o de ensino. E a característica que permeia tudo? O bom planejamento é sempre flexível, nunca rígido. A síntese final que o professor Marcelo Lessa apresenta é perfeita para revisão de véspera. Vale a pena repetir. Estratégico, longo prazo, sistema PNE Tático, médio prazo, unidade PPP. e operacional, curto prazo, execução plano de aula. Com essa estrutura fica muito difícil confundir. Chegamos ao final desta análise focada. Ter essa clareza sobre os níveis e tipos e principalmente sobre como a banca explora as diferenças é um diferencial competitivo enorme. Com certeza. E o material termina com uma reflexão interessante, uma citação de Provérbios 16.3. Consagra ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Independentemente da crença de cada um, a mensagem aqui é sobre a importância de aliar a preparação técnica, o estudo detalhado, com a dedicação, com o propósito. É a combinação que leva ao sucesso. Exatamente. Esta análise foi inteiramente baseada no caderno de estudos do projeto Alero Turbo, de autoria do professor doutor Marcelo Lessa. E, para continuarmos a reflexão, fica uma provocação. Se o planejamento precisa ser flexível e a improvisação aleatória é seu oposto, qual é a linha tênue que separa uma adaptação inteligente de um simples abandono do plano original? Onde, na prática, reside a disciplina de se manter fiel ao plano sem se tornar refém dele?